Enquanto o príncipe Andrei ia anunciar o general Rubicundo, este, não partilhando por certo das noções de Boris sobre a hierarquia tacitamente aceite, fitou os olhos no do descarado alferes que não o deixara falar com o ajudante de campo de uma maneira tal que Boris sentiu um certo desconforto. Voltou a cabeça para o outro lado e ficou a aguardar com impaciência que o príncipe Andrei voltasse do gabinete do comandante em chefe. Ouça, meu caro, tenho pensado em si, disse o príncipe Andrei, quando passaram para o salão grande onde estava o clavicórdio. Acho que para si não faz sentido ir falar com o comandante em chefe. Ele vai dizer-lhe montões de amabilidades, vai convidá-lo para almoçar com ele, o que não seria nada mal para o meu serviço de acordo com a tal hierarquia, pensou Boris. Mas nada mais resultará disso. Nós, os ajudantes de campo e os oficiais às ordens, vamos formar um batalhão dentro de pouco tempo. Vamos antes fazer o seguinte. Eu tenho um bom amigo, general ajudante e excelente pessoa, o príncipe Dolgorukov, e embora o senhor seja capaz de não saber, acontece que nós e Kutuzov, com todo o seu quartel-general, neste momento, não significamos nada. Está tudo concentrado nas mãos do imperador. Por isso vamos ter com Dolgorukov. Aliás, tenho mesmo de ir falar com ele, e como já lhe falei de si, vamos lá ver se ele arranja encaixá-lo ao pé dele ou noutra parte qualquer, mais perto do sol. O príncipe Andrei animava-se muito sempre que lhe acontecia orientar um novato a ajudá-lo a se ingrar em sociedade. Sob o pretexto desta ajuda ao outro, que ele próprio por orgulho nunca aceitaria para si, tinha a possibilidade de ficar parte do ambiente que lhe garantia o êxito e que o atraía. Com grande à vontade tomou conta de Boris e foi com ele ao príncipe Dolgorukov. Já era quase noite quando entraram no palácio de Olmutz, ocupado pelos imperadores e pelas pessoas mais próximas de ambas as cortes. No mesmo dia tivera lugar um conselho de guerra em que participaram todos os membros do Hofkriegsrat e ambos os imperadores. No conselho, em oposição à opinião dos velhos, Kutuzov e o príncipe Schwarzenberg, fora tomada a decisão de uma ofensiva imediata e de mover uma batalha geral contra Bonaparte. Quando o príncipe Andrei, acompanhado por Boris, chegou ao palácio à procura do príncipe Dolgorukov, o conselho de guerra acabava de terminar. Todo o quartel-general estava ainda sob o efeito do conselho, vitorioso para o partido dos jovens. As vozes dos temporizadores, que aconselhavam que se aguardasse ainda por outros acontecimentos sem se avançar, foram tão esmagadoramente abafadas e os argumentos deles foram tão bem refutados com provas incontestáveis das vantagens da ofensiva, que o assunto tratado no Conselho, a futura grande batalha e a inevitável vitória, pareciam já coisas do passado e não do futuro. Todas as vantagens estavam do nosso lado. Forças enormíssimas, que eram sem dúvidas superiores às de Napoleão, tinham sido concentradas num só lugar. As tropas estavam animadas pela presença dos imperadores e ansiavam pela batalha. O ponto estratégico onde deveria desenrolar-se a batalha era conhecido até ao último pormenor pelo general austríaco Weyrother, que comandava as tropas. Parecia um acaso feliz o facto de as tropas austríacas, no ano anterior, terem feito manobras precisamente naqueles campos em que agora deveriam enfrentar os franceses. O respectivo terreno tinha sido estudado e estava delineado nos mapas com todos os pormenores. Além disso, Bonaparte, visivelmente enfraquecido, não tomava qualquer iniciativa. Dolgorukov, um dos mais ardentes partidários da ofensiva, acabava de voltar do Conselho de Guerra, cansado, extenuado, mas animado e orgulhoso pela vitória que os seus tinham alcançado. O príncipe Andrei apresentou o seu protegido, mas o príncipe Dolgorukov, embora lhe apertasse a mão com firmeza e cortesia, nada disse a Boris, e, pelos vistos, incapaz de se conter e de não exprimir o pensamento que mais o preocupava no momento, dirigiu-se em francês ao príncipe Andrei. Irra, meu caro, a batalha que nós vencemos. Oxalá que o seguimento desta batalha seja igualmente vitorioso. Aliás, meu caro, disse ele com animação e numa voz entrecortada, tenho de dar o braço a torcer relativamente aos austríacos e, sobretudo, ao Weyrother. Que exatidão, que minúcia, que grande conhecimento do terreno, que previsão de todas as probabilidades dos mais ínfimos pormenores. Não, meu caro, é impossível conceber qualquer coisa de mais vantajoso do que as condições em que nos encontramos. A combinação da pontualidade austríaca com a coragem russa
o que mais se poderia desejar. A ofensiva ficou então definitivamente decidida, não, disse Bolkonsky. E sabe outra coisa, meu caro? Parece que o Bonaparte está num beco sem saída. Sabia que o imperador recebeu hoje uma carta dele? Dolgorukov sorriu significativamente. Ai sim, e o que é que ele escreve? Perguntou Bolkonsky. O que pode ele escrever? Blá 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 e assim por diante, só para ganhar tempo? Só lhe digo uma coisa, ele está nas nossas mãos com certeza. Mas o mais engraçado, disse ele, rindo-se com benevolência, é que os nossos nunca mais conseguiam arranjar a fórmula de como lhe haviam de remeter a resposta. A resposta não podia ser remetida para o cônsul e, evidentemente, não se podia tratar o destinatário do imperador. A mim parecia-me que General Bonaparte estava bem. Porém, entre não reconhecer imperador e tratá-lo por General Bonaparte, há uma certa diferença, observou Bolkonsky. Isso mesmo, interrompeu muito depressa Dolgorukov, rindo-se. O senhor conhece Bilibin, um homem muito inteligente. Pois então o Bilibin sugeriu, para o usurpador e inimigo do género humano. Dolgorukov desatou a rir às gargalhadas alegres. Assim sem mais nem menos, observou Bolkonsky. Bom, mesmo assim o Bilibin encontrou um título sério para o destinatário. É um homem espirituoso e inteligente. Como é o título? É o chefe do governo francês. O chefe do gouvernement français, disse o príncipe Dolgorukov muito sério e com visível prazer. Assenta-lhe bem, não é verdade? Assenta, mas não vai agradar nada, observou Bolkonsky. Oh, é que não lhe vai agradar mesmo. O meu irmão conhece-o. Almoçou por mais de uma vez em casa deste atual imperador e disse-me que nunca tinha visto um diplomata tão esmerado e tão astuto. Sabe a combinação da habilidade francesa com a arte italiana. Conhece as histórias dele com o Conde Markov. O Conde Markov era o único que sabia lidar com ele. Conhece a história do lenço, é uma maravilha. E o Luquage Dolgorukov, dirigindo-se ora a Boris, ora ao príncipe Andrei, contou que Bonaparte, desejando pôr à prova Markov, o nosso embaixador, deixou cair à frente dele um lenço de propósito e ficou a olhar para ele esperando pelos vistos que Markov caísse na humilhação de lhe o apanhar. Pois bem, Markov deixou cair o seu próprio lenço ao lado do outro e apanhou, não tocando sequer no lenço de Bonaparte. Charmant, disse Bolkonsky. Ora bem, príncipe, eu vim cá interceder por este jovem. Verá que... Mas o príncipe Andrei não teve tempo de acabar porque entrou na sala um ajudante de campo a chamar Dolgorukov da parte do imperador. Ah, que azar, disse Dolgorukov levantando-se à pressa e apertando as mãos do príncipe Andrei e de Boris. Sabe que terei muito prazer em fazer tudo o que estiver ao meu alcance por si e por este simpático jovem. Voltou a apertar a mão de Boris com um ar de leviandade bondosa, sincera e animada. Mas bem vem, tem de ficar para a próxima. A consciência de estar, neste momento tão perto do poder superior, emocionava Boris. Aqui sentia que roçava as molas que dirigiam todos os enormes movimentos das massas, ao passo que no seu regimento se sentia uma parte minúscula, obediente e insignificante delas. Saíram atrás do príncipe Dolgorukov para o corredor e encontraram, à saída da porta da sala do imperador onde entrara Dolgorukov, um homem de pequena estatura, vestido à paisana, com um rosto inteligente e um maxilar saliente e de contornos bruscos, que sem o desfiar lhe dava antes viveza e inteligência à expressão. O homenzinho pequeno acenou a Dolgorukov como a um familiar e com um olhar frio e perscrutador pôs a estudar o príncipe Andrei, indo direito a ele, esperando por certo que Bolkonsky lhe fizesse uma vénia ou se afastasse do seu caminho. O príncipe Andrei não fez nem uma coisa nem outra. O jovem homenzinho, com uma expressão de raiva, virou a cara ao príncipe Andrei e passou pelo outro lado do corredor. Quem é? Perguntou Boris. É uma das mais notáveis figuras do momento e, para mim, das mais antipáticas. É o ministro dos Negócios Estrangeiros, príncipe Adam Czartoryski. São estas pessoas, acrescentou Bolkonsky, com um suspiro que não conseguiu conter quando saíam do palácio, são estas pessoas que decidem dos destinos dos povos. No dia seguinte, as tropas partiram em campanha e Boris não teve tempo, até à Batalha de Austerlitz, de voltar a ver Bolkonsky nem Dolgorukov, pelo que ficou ainda durante algum tempo no regimento de Ismail. 10. No dia 16, ao amanhecer,
O esquadrão Denisov, em que servia Nikolai Rostov e que fazia parte do destacamento do príncipe Bagration, avançou do seu acampamento e, percorrida uma verstá atrás de outras colunas, foi mandado parar na estrada. Rostov viu passarem a seu lado os cossacos, o primeiro e o segundo esquadrões dos sardos, os batalhões de infantaria com a respectiva artilharia, e os generais Bagration e Dolgorukov, com os seus ajudantes de campo. Todo o medo que ele, como antes, sentia enquanto esperava pela batalha, toda a luta interior com que ultrapassava esse medo, todos os seus sonhos de se distinguir como um sardo intrépido nesta batalha, tudo isso foi em vão. É que o seu esquadrão foi deixado de reserva e Nikolai Rostov passou um dia inteiro de tédio e angústia. Passava das 8 da manhã quando ouviu à frente o tiroteio, os gritos e os urras, e viu os feridos trazidos para a retaguarda. Eram poucos. E por fim uma centena de cossacos escoltando um destacamento inteiro de cavaleiros franceses. Pelos vistos a operação acabara e tinha sido pequena, embora bem sucedida. Os soldados e os oficiais que voltaram contavam como tinha sido a vitória brilhante, como tinham conquistado a cidade de Wischau e como tinham aprisionado um esquadrão francês inteiro. O dia estava claro, cheio de sol, depois de uma forte geada noturna, e o brilho alegre do dia outonal coincidia com a notícia da vitória, transmitida não só pelos relatos dos participantes, mas também pelas caras felizes dos soldados, oficiais e ajudantes de campo que passavam numa e noutra direção perto de Rostov. Por tudo isto, ainda mais dolorosamente se apertava o coração de Nikolai, que sofrera inutilmente todo o medo que precede a batalha e depois passara todo o alegre dia de braços cruzados. Rostov, anda cá, vamos dar beber à desgraça, gritou Denisov sentado à beira da estrada com o cantil e uns petiscos. Os oficiais juntaram-se em círculo, petiscando e conversando junto da lancheira de Denisov. Trazem mais um, disse um dos oficiais, apontando para um dragão francês feito prisioneiro, escoltado por 2 cossacos a pé. Um dos cossacos trazia pela rédea o cavalo grande e bonito do prisioneiro francês. Vendo o cavalo, gritou Denisov ao cossaco. Com certeza, vossa senhoria. Os oficiais levantaram-se e rodearam os cossacos e o prisioneiro. O dragão francês era um jovem alsaciano que falava francês com sotaque alemão. Ofegava de emoção, com a cara muito vermelha e, ouvindo falar francês entre os russos, pôs-se a falar rapidamente com os oficiais, dirigindo-se ora a um, ora a outro. Dizia que, por ele, nunca teria sido feito prisioneiro, que a culpa de ter sido feito prisioneiro não era dele, mas de Le Caporal, ou seja, o cabo, que lhe tinha mandado ir buscar os chairéis, quando ele bem lhe dissera que já lá estavam os russos. E a cada frase acrescentava: não façam mal ao meu pequeno cavalo, e acariciava a sua montada. Via-se que não percebia bem onde estava. Ora pedia desculpa por ter sido feito prisioneiro, ora imaginando que estava no meio dos seus superiores mostrava o seu zelo militar e como era impecável no serviço. Trouxera para a nossa retaguarda, em toda a sua frescura, a atmosfera do exército francês que nos era tão alheia. Os cossacos cederam o cavalo por 2 moedas de ouro. E Rostov, que recebera dinheiro de casa e era, pois, de momento, o mais rico dos oficiais, comprou. Mas não façam mal ao meu cavalinho, dizia o alsaciano a Rostov, com bons modos, quando o cavalo passou para as mãos do hussardo. Rostov, sorrindo, acalmou o dragão e deu-lhe algum dinheiro. Alió, alió, o que significa alon, alon, ou vamos, vamos. Disse o cossaco, tocando no braço do prisioneiro para que começasse a andar. Sua Majestade, ouviu-se de repente entre os hussardos. Toda a gente desatou a correr numa azáfama, e Rostov viu, a aproximarem-se de si na estrada, vários cavaleiros com penachos brancos nos bonés. Num instante estavam todos nos seus lugares, à espera. Hoje ficamos por aqui porque eu estou rouca e a minha alergia está-me a fazer chorar.